A investigação sobre a morte de Celeste Rivas Hernandes, de 15 anos, segue outro rumo, mas ainda não houve prisões ou acusações. Ainda assim, David contratou um advogado. Será que ele espera acusações ou só quer controlar danos ao músico de 20 anos? Analisamos as novidades e o estágio atual da investigação. Este é o Inside the Crime, do Law and Crime. Eu sou Elizabeth Milner. Ainda não se sabe como Celeste Rivas Hernandes, 15, morreu. O corpo não surgiu sozinho no porta-malas do Tesla de Dave. Alguém o colocou lá. Mas quem? De qualquer forma, a polícia segue uma nova pista que pode mudar tudo o que acreditávamos sobre o caso. A morte de Celeste Rivas Hernandes, 15 anos, chamou a atenção de muitos. A família a deu como desaparecida em abril de 2024 e só teve notícias depois, ao receber uma notificação de óbito da polícia. Já sabemos que o corpo de Celeste foi encontrado em decomposição no porta-malas dianteiro do Tesla de David Singer no início de setembro. Investigadores agora acham provável que ela já estivesse morta há algum tempo. Segundo o L, a Times, 11 dias antes do corpo de Celeste ser achado. Mesmo quando os funcionários do pátio de reboque trouxeram o carro para o pátio, o cheiro vindo do carro era tão forte que eles chamaram a polícia. E apesar de tudo isso ser horrível, não sabemos como ela foi parar lá quando morreu, se foi assassinada ou qual foi a causa da morte. Essas perguntas ainda persistem. Diante das circunstâncias misteriosas do caso, muitos se perguntam: por que não há prisões? Mas será que acusações podem estar a caminho para David? As autoridades disseram que o corpo de Celeste foi encontrado em um carro registrado no nome dele e também soubemos que ele contratou uma advogada criminalista de alto perfil. A contratação pode ser estratégica, especialmente com tanta especulação acontecendo neste momento. Primeiro, há relatos de que Celeste e David estariam supostamente em um relacionamento romântico, mesmo ela ainda sendo adolescente. A mãe de Celeste disse que o nome do namorado da filha era David. Além das tatuagens SH iguais nos dedos de David e Celeste, o corpo dela foi achado em um carro registrado no nome dele. Ele apareceu em uma foto antiga em Lake Elsinore, cidade natal de Celeste, e tinha músicas inéditas citando seu nome. Ele lançou um videoclipe este ano em que interpreta assassino e vítima ao jogar um corpo no porta-malas de um carro. São muitas circunstâncias para ser só coincidência ou há mais nessa história. Quem é a advogada criminal que está vindo em sua defesa? David contratou Blair Burke para representá-lo na investigação. Burke já defendeu outros famosos como CeeLo Green, Bruno Mars, Lindsay Lohan e NFL. Jogadora ousada e perspicaz. Vale lembrar que David não foi oficialmente apontado como suspeito ou interessado na morte de Celeste. Em comunicado na segunda-feira, uma porta-voz da polícia de Los Angeles informou que o legista do condado ainda não determinou a causa ou forma da morte da senhorita Rivas Hernandes. Assim, ainda não está claro se há alguma responsabilidade criminal além do ocultamento do corpo dela. Parece que o Departamento de Polícia de Los Angeles investiga o caso como ocultação, disse o capitão Scott M. Williams à revista People. A divisão de homicídios e roubos do Departamento de Polícia ainda está investigando o caso, disse ele ao veículo. O Tesla ficou estacionado por semanas antes de ser guinchado, então é bem provável. Celeste Rivas Hernandes já estava morta há semanas quando seu corpo foi encontrado, confirmou a capitã Williams. Policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles vasculharam a casa para onde o Tesla foi levado em 18 de setembro, cerca de 10 dias após acharem o corpo de Celeste. Policiais recolheram evidências em uma casa alugada nas colinas de Hollywood, que, segundo relatos, foi alugada pelo empresário de David por $20 mil mensais. As autoridades recuperaram um computador e outras evidências. 2 dias após a busca, David e seu empresário, Josh Marshall, deixaram a propriedade. O empresário de David divulgou recentemente um comunicado sobre todas as especulações online que ele tem visto sobre o caso, escreveu ele nas redes sociais. Abre aspas. Esta é a única vez que vou falar sobre esse assunto por enquanto. Tem sido um momento difícil para minha família, pois sou pai de 3 filhos. Não recebi e-mail, não divido o quarto com ninguém. Moro com minha esposa e filhos. Minha filha de 14 anos está sendo muito afetada por essa notícia. Nunca recebi e-mail, não sabia de nada e não moro na Califórnia. Trabalho remotamente 95% do tempo e não preciso interagir muito com meus clientes. /David, pois muitos trabalham com ele diariamente, menos eu. Essa notícia é trágica para muitos e para a família dela. Espero que as autoridades competentes descubram logo o que aconteceu. Quero lembrar a todos que muito disso é especulação e alegações.
Enquanto isso, estou com minha família, ajudando-os a lidar emocionalmente com a notícia da tragédia. Por favor, relatem apenas informações factuais. A especulação levou a investigação a outro nível. No dia seguinte à invasão policial na casa alugada no Texas, onde moram os pais de Davi, a polícia cercou a residência deles após ligações sobre um tiroteio. Vou me afastar e te dar cobertura. Espera, Paulo, vou te dar cobertura. Cobertura, pode ir. Eu te dou cobertura. Aqui, bata na porta. Recebemos uma ligação daqui dizendo que alguém estava morto. Tem mais alguém que mora nesta propriedade? Esse é o seu endereço? Qual é o seu endereço? É isso. Recebemos um endereço. Houve um tiro e uma mulher gritou. Estou falando sério. É por isso que viemos aqui desse jeito. Porque eu falei com quem ligou. E a pessoa com quem estavam falando disse que tem uma pessoa morta. Nossa. Bata na porta. Precisamos falar com ele. Não há tempo. Precisamos entender o que ocorre para irmos embora, certo? Ei, pessoal. Fizemos contato e disseram que nada aconteceu. Ela fechou a porta e agora liga para o 190. I believe she's going to be in the process. Pode ligar para ele se quiser confirmar. Tudo bem, ela está te ligando. Agora. Tem mais coisa que aconteceu. Repita, senhor. Comunicação ruim. Hã? Isso não é normal. Se fosse o endereço errado, eles estariam preocupados com outra pessoa, entende? Talvez o Davi só queira ajudar. Desculpa, cara, que alguém me chamou de alguma coisa. Era uma pessoa que estava lá. Eles mesmos ligaram. Tem alguém morto? Alguém morreu? Por isso me chamaram. Precisamos ter cautela, entende? Estamos tentando assustar vocês. Esta casa fica bem afastada da estrada. So you just opened the gate and came in? Yes, ma'am. I'll put it back. I have a gate just like it. Acho que vai pegar minha amiga. Quando dizem que alguém morreu, a vida dessa pessoa passa a importar mais. Eu não danifiquei seu portão, só abri ele. Não tá no telefone deles? E não é isso. Isso não é um Texas. É um número de fora do estado. Alguém está nos perturbando, alguém sumiu, seja quem for. Fazendo xixi aqui, pois ele sempre localiza e envia pra central. Qual é o dinheiro? Então, tipo, sempre que você liga online, de onde você estiver, ele manda tipo, uma localização pra central. É assim que eles sabem o endereço dele. E esse endereço apareceu para esse número. Sim, senhora. Era para lá que ele estava indo. Então tem alguém na minha propriedade? Pode ser. Vamos verificar a propriedade. Sim, por favor, me mostre o local. Como é? Ela vai mais longe? Não. Não. Bem, ele e eu vamos dar uma volta e conferir e depois vamos embora. Ok, foi só um alarme falso. Não gosto disso, mas em emergência tudo bem, obrigada. Senhora, desculpa. Você realmente tem uma emergência. Sabe, nós vamos estar aqui. Ok, nós vamos chegar aqui. Ok? Obrigado, Kenneth. Como você viu, foi uma farsa. Só a família de David estava lá, e o caso foi registrado como pegadinha de swatting. A carreira de David foi abalada por causa da investigação, mesmo que ele não tenha sido acusado criminalmente até o momento desta gravação. Ele perdeu contratos com marcas, sua turnê foi cancelada e sua gravadora interrompeu o lançamento do seu álbum mais recente. Mas em meio à controvérsia, isso não impediu que algumas pessoas continuassem curiosas sobre sua música. A música Romantic Homicide, lançada em 2022, subiu no Spotify e os vídeos no YouTube voltaram ao destaque. Após um mês de investigação, os detetives ainda tentam descobrir o que ocorreu com Celeste. Os restos dela foram entregues à família na semana passada, segundo o chefe do Departamento de Polícia de Los Angeles, Jim McDonald. É uma investigação em andamento. Temos muitos recursos dedicados para chegar a uma conclusão, e parece que, neste caso, estamos trazendo cada vez mais novidades a cada atualização. Estou com a advogada Melba Pearson.
Melba, é sempre um prazer te ver. Obrigada por estar aqui hoje. Você acha que David, ao contratar um advogado de defesa criminal, você acha que isso é mais para controle de danos? Ou talvez porque acusações criminais possam estar a caminho? Prazer estar aqui com você, Elizabeth. E eu acho que é mais uma medida preventiva porque, em primeiro lugar, você quer ter certeza, pelo que eu entendi, de que ele está cooperando com as autoridades. Mas você também quer garantir que está preservando seus direitos, inclusive o de permanecer em silêncio, mesmo cooperando. Você pode estar se incriminando por certas declarações. Então, ter essa advogada lá para te ajudar a passar pelo processo e te aconselhar sobre quais perguntas você deve responder, quanta informação você deve dar, etc., é algo que é uma ótima ideia. Aconselho qualquer pessoa nessa situação, Deus me livre, se estiver sob investigação e possa ser alvo, a contratar uma advogada para preservar seus direitos. E também, em segundo lugar, a advogada faz esse papel de quase uma assessora de imprensa, fazendo declarações para a mídia, sabendo os limites do que deve ou não ser dito, porque você não quer falar algo no espaço público. Isso pode ser usado em um eventual julgamento, se isso acontecer nesse momento, mas você não quer que algo que você disse publicamente volte para te assombrar. A advogada atuará como relações públicas e também protegerá seus direitos legais. O que você diria para quem acha que contratar uma advogada de defesa criminal é admitir culpa por causa do termo forte, defesa criminal? Não é mesmo, porque no final das contas muitas pessoas são investigadas, mas nem todo mundo é acusado. Então, só porque você está envolvida em uma investigação, não significa automaticamente que você fez algo errado, de novo. Estamos neste país, somos inocentes até que se prove o contrário, e o ônus é do Estado, seja o Estado da Califórnia, seja o Estado de Nova York. Em todo caso, cabe a eles provar o que alegam que você fez, tenha uma advogada de defesa criminal. Não só não é algo ruim, como também é algo que eu recomendaria fortemente. Deus me livre, mas se isso acontecer, tenho minha lista de contatos de emergência para ligar, porque mesmo como advogada, sei bem o que fazer. Primeiro de tudo, só um tolo se representa sozinho de várias maneiras, mas em segundo lugar, você está envolvido demais no problema. Você pode, sem querer, fazer declarações ou agir de forma que te coloque ainda mais na situação do que precisa. Então, é só uma boa regra geral, é uma boa prática se você acabar se envolvendo em uma investigação, procurar um advogado o quanto antes. É por isso que em todo episódio de Lei e Ordem que vi, a maioria dos suspeitos já pede um advogado antes de qualquer pergunta. E você sabe, tem havido muita especulação online, especialmente sobre esse caso. Mas os investigadores estão começando a acreditar que isso possivelmente é um caso de ocultação, em vez de uma investigação de assassinato ou homicídio. Quais são seus pensamentos sobre a gravidade de um caso de ocultação? Mesmo não chamando tanta atenção quanto um assassinato, quão séria pode ser essa acusação? Sim, então, um pouco do meu instinto inicial em relação a tudo isso. Não que eu conheça David ou ele como artista ou algo assim, mas é uma daquelas situações. Onde você está? Se você cometeu um assassinato, você realmente vai manter a evidência, ou seja, o corpo tão perto de você? Isso meio que desafia a lógica. Então, isso não parecia realmente ser um caminho verdadeiro ou uma descrição fiel do que pode ter acontecido. Meu instinto sempre foi que talvez eles estivessem em uma festa, alguém apareceu, ela teve uma overdose e talvez ele ou outra pessoa a tenha movido e tudo saiu do controle depois disso. Não foi exatamente um homicídio, só uma noite de diversão que terminou muito mal. Agora, foi a maneira apropriada de lidar com isso? Absolutamente não. E é por isso que temos acusações como ocultação ou profanação de cadáver ou algo do tipo. E dependendo da jurisdição, pode ser uma contravenção, até talvez um crime de menor gravidade. Então, certamente não está no mesmo nível de assassinato ou tentativa de assassinato ou algo assim. E eu acredito que no estado da Califórnia, essa ocultação é uma contravenção. Então, isso seria, sabe, o que ele enfrentaria novamente se ele fosse quem colocou essa pobre criança no porta-malas do carro. Poderia ter sido outra pessoa que estava festejando com eles e decidiu tomar a iniciativa e fazer algo horrível e inadequado. Em vez de chamar os paramédicos, ligar para o 911 ou algo assim.
Mas existe a possibilidade de que, se fosse uma situação de festa com drogas, eles não quisessem chamar a polícia. Porque, de novo, eles pensam: temos drogas na casa. Temos uma celebridade aqui, isso tudo vai pegar mal, então vamos tentar resolver. E eles escolheram a maneira errada de lidar com isso. E ainda há muita coisa no ar que não sabemos. O que torna esse caso ainda mais misterioso, e eu entendo por que tantas pessoas ficam tão fascinadas por esse caso também. Mas Melba, em termos de ser advogada, especialmente se alguém está no setor de defesa criminal. Quão difícil é representar um cliente quando tantas pessoas já tiraram conclusões precipitadas sobre esse caso? Quando nenhuma acusação foi feita, nenhuma prisão sequer foi realizada ainda. É difícil porque o nosso sistema é de inocente até que se prove o contrário, mas o Tribunal da Opinião Pública segue padrões diferentes, sem relação com a lei. Então as pessoas podem presumir, só porque você está em uma determinada indústria, você é uma artista de hip hop ou faz parte de um certo grupo demográfico, que automaticamente, só porque seu nome foi mencionado em conjunto com algo horrível. Você provavelmente fez isso, o que é lamentável, mas é nossa situação. Por isso, é importante contratar uma advogada para garantir que ela esteja presente, trabalhando em conjunto com sua equipe de relações públicas. No caso de uma celebridade, mas tentando novamente preservar sua imagem na imprensa e deixar as pessoas saberem, ouçam, minha cliente está cooperando. Minha cliente está horrorizada que isso aconteceu e tinha muito carinho por essa pessoa, ou seja, qual for o caso. Mas é importante passar a mensagem de que há mais nessa história. E também, se ele realmente fosse acusado, você precisa considerar essa publicidade durante o período anterior à acusação e depois antes do julgamento. E isso impacta se você pode ou não conseguir um júri justo e imparcial na sua jurisdição. Eventualmente, se acabar em uma situação em que haja um julgamento, talvez você queira pedir uma mudança de jurisdição ou basicamente transferir o caso de onde estava a maior parte da imprensa. Assim, pelo menos haverá um grupo de jurados que talvez seja menos familiarizado com os fatos. Mas, claro, dependendo da fama, como no caso do Didi, não importa para onde você vá, você poderia até ir para Plutão ou qualquer lugar. Ainda assim, teriam ouvido falar do caso. Portanto, tudo depende da situação. Sim, ainda mais porque você também sabe de tudo. E do outro lado, tudo é tão circunstancial, né? Acho interessante porque há muitas coincidências nesse caso, especialmente nas correspondências. Como tatuagens nos dedos. Dizem que eles poderiam ter tido um romance, mesmo com Celeste ainda adolescente e David já com mais de 20 anos. Mas também tem o fato de que ela foi encontrada no carro dele. São tantas coincidências que eu fico me perguntando, na sua opinião, Milba, será que são coincidências demais? Isso é circunstancial? Com o que sabemos? Bem, depende da acusação que estamos analisando, porque primeiro precisamos ver o que o legista vai dizer. No que diz respeito à causa da morte e à maneira da morte, o legista ou o médico legista diz que isso é um homicídio, eles dizem que é indeterminado. Eles alegam que foi acidente, o que indica o laudo toxicológico. É preciso considerar acusações de estupro de vulnerável, mas agora há uma questão de provas. Porque, sabe, mais uma vez ficou claro que ela não está grávida. Então, quem realmente poderia testemunhar sobre o relacionamento íntimo? Podemos especular com base em tatuagens iguais e vídeos dos dois juntos em lives. Mas isso, por si só, não seria suficiente para chegar ao ponto de provar estupro de vulnerável. Então agora estamos em uma situação em que realmente estamos olhando para ocultação ou abuso de cadáver ou algo nesse sentido. Ou agora, em termos de foi ele quem deu a ela as drogas que causaram sua morte? Esse é um caminho totalmente diferente que você precisa seguir e ver. Quem seriam as pessoas que testemunhariam sobre como tudo isso aconteceu? Seriam amigos, pessoas do círculo dela? Será que ele vai admitir? Sim, eu dei narcóticos para ela e não imaginei que a tolerância dela fosse tão baixa a ponto de resultar em uma overdose ou algo assim. Novamente, muitas perguntas que precisam ser respondidas neste momento. Sim, há muitas perguntas a responder. Também quero ouvir sua perspectiva sobre isso. Melba, sobre a reação que David tem recebido dos fãs, das pessoas que estão conhecendo ele agora. Tudo isso porque ele não foi preso nem acusado. Nós realmente precisamos enfatizar isso com frequência aqui. Mas você está vendo situações em que ele sabe, a carreira dele foi virada de cabeça para baixo por causa disso, mesmo sem ter sido nomeado como suspeito ou pessoa de interesse.
A casa dos pais dele sofreu um trote policial, marcas deixaram de trabalhar com ele e o lançamento do álbum foi pausado. Tudo isso o afetou. E enquanto a investigação deve sempre ser sobre Celeste Rivas Hernandez e o que aconteceu com ela, você está surpresa com a reação que David está recebendo? Nem sabemos se ele é suspeito, pessoa de interesse, ou se já o ligam ao assassinato, que ainda não foi provado. Não me surpreende a reação que ele está recebendo. Frequentemente, como sociedade, julgamos rápido e facilmente acreditamos no pior sobre alguém. Então, sabe, infelizmente as pessoas estão imediatamente assumindo que ele era culpado. E claro, olhando para os fatos e para o fato de que você tem, sabe, essa pobre e linda jovem que estava afastada da família, ela havia desaparecido e agora foi encontrada de uma forma tão terrível. Simplesmente é de deixar qualquer um perplexo, e o fato de ter sido o carro dele faz as pessoas chegarem a essa conclusão. Bem, claramente ele foi quem a colocou lá, de novo. Talvez não tenha sido esse o caso, mas novamente, infelizmente, como sociedade, nós somos rápidos em julgar. E eu não sei se ele vai conseguir recuperar o status que tinha antes desse incidente. Talvez seja um caminho diferente para ele, talvez ele tenha uma retomada na carreira nos próximos anos. Isso só aconteceria supondo que esse caso seja resolvido de forma positiva para ele. Talvez em alguns anos as memórias se apaguem um pouco e então ele possa retomar a carreira de alguma forma. Mas eu não ficaria surpresa se a carreira dele acabasse neste momento por causa da publicidade negativa. E sabe, pessoal, muita gente se sente realmente perturbada, incomodada pela ligação dele com esse caso. E vamos continuar acompanhando como tudo isso vai se desenrolar, porque tem muita gente de olho. E eu acho que, neste momento, muita gente definitivamente quer saber o que aconteceu com Celeste. Se alguém é responsável por isso, quem é essa pessoa e se ela será levada à justiça? E vamos continuar acompanhando enquanto tudo isso se desenvolve. Melba Pearson, quero te agradecer muito pelo seu tempo e pela sua visão sobre esse caso. Eu realmente agradeço. Obrigada, como sempre, Elizabeth. E novamente, neste momento, David Anthony Burke, ou David, não foi publicamente nomeado como suspeito, nem foram apresentadas acusações criminais contra ele ou qualquer outra pessoa em relação à morte de Celeste Rivas Hernandez. Vamos continuar acompanhando de perto esse caso à medida que mais informações surgirem, mas por hoje é isso. Para este episódio, não deixe de assistir a mais conteúdos no canal do Law and Crime no YouTube. Eu sou Elizabeth Milner e este foi o Inside the Crime.